Então você que está nos assistindo agora no YouTube, já fica o convite para se inscrever no nosso canal, caso ainda não esteja inscrito. E mais do que isso, comente aqui, compartilhe com o seu grupo do WhatsApp para receber cada vez mais conteúdos semelhantes a esse. Um grande abraço e a gente se vê por aqui. Estamos no Eles por Ela, mais uma edição, e agora com uma convidada especialíssima. Tem que respeitar essa apresentadora, jornalista, digital influencer, empresária, mãe, e vai faltar dedo para contar tudo o que Já ela é. faltou, já faltou. Conosco, Liz Nunes. Muito É bem. alegria minha estar nesse momento tão especial com vocês. Que presente o meu viver nesse momento de eles por ela. Vocês estão preparados? Eu acho que sim. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Quando você está preparado para Liz Nunes, né? Dificilmente, hein, Igor? Dificilmente. Mas vamos começar. Bom, vocês me trouxeram aqui para quê? Me conta assim. E aí, o que será que vai acontecer então, né, Igor? A ideia é a gente fazer um grande bate-papo aqui sobre gestão, como é que uma mulher está empreendendo, quais os desafios, né? Vamos botar na mesa aqui vários assuntos, várias temáticas e ouvir de você enquanto empreendedora também, né? Óbvio, como é que tem sido a sua jornada e como é que nós estamos, se é que estamos, né, Igor, contribuindo para esse sucesso aí seu. Você conhece bem Eleve, sabe como é que funciona, pode falar com muita propriedade para a gente trocar essa ideia. Aproveitar que estamos reunidos com Adriano, nosso especialista em pessoas e em processo. E com o Igor, especialista em marketing. Então temos alguns temas aí para a gente trocar uma ideia. Bom, para mim, primeiro foi uma grande surpresa, né? Ingressar à Eleve. Eu que sempre tive uma veia empreendedora, ainda que não tenha vestido a camisa da super empreendedora. Acho que a gente nunca, talvez, se olhe no espelho e se veja assim, pelo menos é o meu caso. Uhum. Né? Eu nasci numa família de empreendedores, onde a vida inteira a gente precisou sempre batalhar, correr atrás do nosso, correr atrás e fazer o novo o tempo todo, surpreender o tempo inteiro para viver, para ganhar dinheiro. E na minha jornada de trabalho não tem sido diferente, né? Hoje eu apresento um programa de televisão, hoje eu tenho uma rede social que eu converso diariamente com a minha audiência e tudo isso nada mais é do que empreender diariamente, Bacana. né? Isso, eu tenho uma dupla curiosidade, né, Igor? Primeiro para saber o que é que te levou a buscar a mentoria do Eleve, primeiro, Sim. né? E segundo, uma vez estando na mentoria, quais são os benefícios que você tem aproveitado, tem gerado a partir da sua presença nesse grupo, né? O que me levou de verdade a tomar essa iniciativa e me sentar novamente numa sala de aula, né, e beber da fonte inesgotável do saber de vocês, foi justamente entender, eu acho que agora, depois de quase 3 anos aí, nessa empreitada de televisão, entender que é sim um negócio e que a Liz é uma marca. Então eu precisava gerir essa marca como ela deve ser gerida. Então eu tenho que entender de pessoas e processos, eu tenho que entender de finanças, eu tenho que entender do marketing, apesar de eu fazer isso, e eu tenho que entender de planejamento, né? E, claro, de vendas. Então, se eu não tivesse todo esse pilar, talvez eu não fosse tão longe. E eu posso dizer a vocês que em pouco tempo que eu venho caminhando com a Eleve, a minha mente abriu muito e as minhas ações também mudaram. Desde então, eu tenho tido resultados, né, que me favoreceram a novos números, a novos alcances, ao novo posicionamento, talvez. E eu acredito que é isso. Eu acho que ela vem para a Liz para somar e fazer eu elevar cada vez mais a minha empresa, a minha marca como empresa. E Liz, quando a gente separa o CPF do CNPJ, parece que isso vai criar uma distância. É aí que eles se aproximam, porque cada um passa a ter o seu quadrado, você passa a entender que existe uma pessoa que administra um negócio e existe um negócio que sustenta essa pessoa. Então esse equilíbrio precisa entender o que é conta minha, o que é conta da empresa, o que é desafio meu, o que é da empresa. Isso dá mais profissionalismo na hora que você vai gerir e dá mais paz na hora para você entender. Eu também preciso ser pessoas. E o que eu gosto muito dessa tendência recente de monitorias, de mentorias, de aulas é que tá ok pedir ajuda, Uhum. tá ok dizer eu também quero que alguém me dê informação, porque no mundo de hoje é impossível a gente dar conta de tudo sozinho. Não dá, principalmente vocês mulheres que criaram
uma imagem para vocês de que a mulher é tudo perfeito, então a mulher é a mãe perfeita, é a mulher perfeita, é a filha perfeita, é a profissional perfeita, é a dona de casa perfeita. E minha gente, ninguém é de ferro. Então acho que a gente conseguir ajudar e também ser muito ajudado e aprender muito, para mim é uma grande realização nesse momento da Eleve, que a mentoria a gente tem um grupo de pessoas, um ambiente fechado e controlado, um ambiente onde as pessoas podem pedir ajuda e a gente consegue ajudar. Eu acho que isso é assim, a realização de um propósito. E tem mais, né, eu acho que a partir do momento que a gente, se predispõe, a falar das nossas dores, a falar das nossas vitórias, de dividir isso com um grupo seleto, como é o caso da Eleve, a gente também está de braços e coração aberto para que o novo venha da melhor forma. Foi através das primeiras aulas, dos primeiros encontros com a Eleve, que eu entendi que eu precisava ter mais braços para poder fazer a coisa acontecer, né. E aí eu tomei pulso, tomei força e disse: "Não, dá para ser". E aí hoje eu tenho mais gente na equipe, eu tenho hoje uma pessoa que está ao meu lado totalmente, né, que é o Cleves Oliveira, então assim, que tem me ajudado muito a enxergar, talvez vocês soltam, né, e eu jogo para ele e ele me ajuda junto a contextualizar, a fazer as coisas acontecerem. Então, a Eleve vem justamente para isso, para talvez acender, Legal. né, luz onde a gente achava que não tinha ou que já estava perdido. E isso parte, né, Liz, de um duplo movimento. Primeiro, você tem que ter um desconforto, tem que estar desconfortável com a situação atual e, mais do que isso, humildade para reconhecer que isso existe e, obviamente, depois, obviamente, pedir ajuda a quem de direito, né, e é onde a gente entra com as nossas expertise de forma integrada, né? Afinal, são 5 especialistas dentro da Eleve para dar o suporte, não só, né, Igor, à empresa, mas ao empresário que está por trás do negócio. O que eu acho que esse é um dos grandes E eu digo que diferenciais. principalmente ao empresário. Aham. Porque o CNPJ ele tem dores que, ao se resolver, são muitas coisas numéricas, muitas coisas acho que é um pouco mais frio, mas Uhum. quando isso interfere na vida e na mente de quem está gerindo, interfere na família, interfere nos amigos, interfere em tudo. Uhum. Então por isso que a gente, acho que cuida muito mais da mente que toca o negócio e quando você falou em contratar, eu acho ótimo que assim, a empresa é feita de pessoas para pessoas, e a gente não pode criar aquela filosofia de que, eu equipe, você é o CEO de tudo, você comanda tudo. Não. Pedir ajuda é o primeiro passo para o seu negócio crescer, para a sua carreira crescer e para você ficar bem. E eu acho que foi justamente isso, né, que foi de fato a virada de chave, quando eu entendi que eu não sou um polvo e eu consigo fazer tudo sozinha. Tenho vários tentáculos e vou conseguir fazer tudo sozinha. Eh, a empresa Liz Nunes, ela é gerida, com uma equipe, né, ela tem uma equipe que precisa ser estabelecida para acontecer enquanto influenciadora, enquanto marca, um programa no qual a Liz Nunes também é empresária, ele também precisa de uma equipe, que eu tenho uma retaguarda, mas além dessa equipe na retaguarda, eu preciso que a minha esteja afiada para que as coisas aconteçam. Então, entender isso foi fundamental e foi dentro do meu processo de mentoria que fez com que isso acontecesse e acendesse isso. Você precisa de braços. Legal. Liz, na mentoria você tem a oportunidade de ter contato com outros empresários de segmentos diversos, porém que às vezes compartilham inclusive as mesmas dores. Então, eu queria ouvir de você como é que tem sido essa experiência, né, de estar ali vendo por um lado, aprendendo com os erros dos outros também. Então, como Como é é que que tem é essa sido troca, né? essa troca, para você tem sido? Eu acho que tem sido muito rica, porque a partir do momento que você escuta que o seu colega ali ao lado, compartilha de uma mesma dor que a sua, mas que às vezes você tem a solução para aquela dor e você enxerga que aquela também pode ser a solução para você mesmo. Então isso para mim tem sido realmente um divisor de águas, escutar as outras histórias e me enxergar dentro das histórias deles, trazendo obviamente para a minha realidade. Então tem sido de muito crescimento, sobretudo porque a gente sabe que impacta diretamente no negócio do outro. Né, a partir do momento que um vai ali, que um fala, que um se abre, que um mostra dados, mostra números ou mostra perdas e ganhos, a gente começa a entender que está todo mundo remando na mesma maré e que vai conseguir colher depois o mesmo fruto E ou aquela surfar na coisa, mesma onda. tá todo mundo tendo sucesso, menos eu, né? Aham. Que eu acho que hoje com o advento das mídias sociais, com a gente podendo
escolher que narrativa vai mostrar Só publicamente. escolhe o lado bom, né? Parece que tudo é a mil Isso. maravilhas, não Então, eu dá acho que nada. aumenta a ansiedade das pessoas, um pouco de dor, porque pensa assim, cara, o meu negócio tem problema, mas eu abro meu celular, todo mundo está Só bem, vejo todo sucesso, mundo né? está ganhando dinheiro, todo mundo está com Aham. sucesso, todo mundo está bem. E eu acho que isso é muito importante entender que existe o real. E quando você compartilha com outras pessoas, tem um acolhimento. Uhum. Agora, Liz, a gente ficou surpreso, eu acho que não deve ser surpresa para você, que em todos os produtos da Eleve, praticamente 90% do nosso público é feminino. Isso. Será que a gente ainda está numa sociedade que é mais fácil a mulher pedir ajuda, porque eu tenho um problema, eu estou mais preocupado em resolver do que querer parecer forte? Será que a gente ainda vive numa sociedade que o homem ainda tem medo de pedir ajuda, de reconhecer que tem Se algum expor. problema, de se expor? E a mulher, às vezes, é muito mais sagaz. Olha só, em vez de me preocupar em me expor, eu vou me preocupar em resolver o problema de fato. Mais inteligente nesse aspecto, né? Eu acho que de fato é isso, né, eu acho que a gente está num lugar onde a gente precisa ser resolutiva a todo custo, né. Eu falo como mulher, eu falo como mãe, eu falo como empresária, eu falo como dona de casa, a gente precisa resolver. Né, se eu acordo hoje para fazer o almoço e eu não tirei algo da geladeira, por exemplo, e o almoço é daqui a pouco, eu preciso resolver o almoço, não posso criar mais um novo problema. Então, acho que quando a gente procura a Eleve, procura uma instituição, procura mentores para nos ajudar, é justamente por isso. Porque eu estou com uma dor aqui, eu tenho uma lacuna aqui, tem um gap acolá, eu preciso resolver. Onde é que eu vou me abarcar nesse momento? E vocês chegam, né, para poder nos amparar. E eu acredito, ok, nosso público é muito feminino, mas ainda há os maridos, os parceiros e também alguns homens empresários solos que também buscam isso e entendem que a ajuda ela é bem-vinda de qualquer forma. Eu acho que a gente tem que quebrar isso, dizer assim, eu sou o fodão, não, eu preciso sim de ajuda e eu vou buscar. E aqui, que bom que a gente tem aqui pertinho da gente, né? Quem a gente pode gritar e estar aqui para nos acolher. Boa. Liz, você já percebeu, né, na estrutura da mentoria, tem tanto os encontros coletivos, também tem os encontros individuais, onde você tem a oportunidade de acessar individualmente cada uma dos 5 especialistas, né, Igor? Esse é um outro ponto também, acho que é bacana de colocar na mesa, digamos assim. E também um plano de ação, né? Quer dizer, não fica só numa terapia empresarial, mas assim, e aí, o que é que eu faço? Então a gente acaba estruturando, né, Tem para ferramental, né, para dizer, sai dali, ferramental. toca isso no seu negócio, Isso. use essa ferramenta, vê os resultados, monitora, muda e volta para a gente Perfeito. continuar E acompanhando. de forma personalizada, né, Sim. para cada negócio, né, e depois a gente acompanha essa evolução para ver o antes e o depois, né. Então, também queria que você comentasse um pouco como é que tem sido essa experiência nesse sentido também. Para mim foi incrível, minha primeira experiência foi com o Léo, né, e assim, foi um tapa na minha cara, porque, eu fiz um panorama, né, o Léo muito paciente, muito, bom de ouvir, eu acho que isso é fundamental, né. Eu sou uma pessoa que tem uma boa escuta, e eu acredito que vocês todos têm, eu tive isso muito de perto com o Léo, e, consegui dividir tudo com ele naquele momento, e ele foi muito incisivo na forma como eu estava conduzindo, e assim, com coisinhas simples, "Você vai trocar isso aqui por isso aqui, que o resultado vai ser esse aqui", sabe. E no dia seguinte eu tinha um encontro, e que aquilo que a gente discutiu naquela mesa, não, ela foi fundamental. E eu me recordo como músico, ele falou assim: "O que é que você tem para essa reunião amanhã?". Aí eu olhei para a cara e falei assim: não tenho nada, mas você vai sentar a uma mesa sem nada?". Eu falei: "Não, tá aqui". Ele: "Não, você vai colocar isso num papel, você vai deixar isso aqui no papel e a partir de agora você só senta num café, num encontro, o que for, com algo planejado, até porque o seu tempo", enfim, ele começou a me dizer coisas que só fazendo, né, a mentoria que vocês vão saber, e eu disse: "Gente, como é que eu nunca tinha pensado nisso antes?". Às vezes coisa aparentemente óbvia, mas o óbvio precisa ser O dito e óbvio praticado, precisa né. ser dito, que é óbvio para mim, não é para você, é o extraordinário para você, e foi exatamente assim. Era um óbvio para ele: "Putz, como é que você vai num lugar e você não vai fazer isso?". Mas para mim aquilo foi extraordinário. E é por isso que são 5 especialistas, por quê? Dificilmente alguém tem aptidão em tudo. Então, por exemplo, marketing, que é a minha área, normalmente o oposto é a área do Sorgato, finanças. Normalmente quem gosta de planilha, quem gosta de números, quem é da parte muito racional, normalmente não se encaixa tanto com a parte mais criativa,
mas com a parte das ideias. Então, para alguém ser bom em vendas, em finanças, em marketing, em pessoas, em processo e estratégia, isso é muito difícil. Sem dúvida. Só que ao mesmo tempo você tem que ter pessoas boas em boas áreas e ter ferramentas para conseguir geri-las. Isso. E a nossa ideia é muito aliviar um pouquinho. Assim, ao invés de estar tudo aqui na cabeça da gente, vamos dividir cada um no seu quadrado, cada um com a sua ferramenta, cada um com seus indicadores para conseguir analisar. E aí eu acho que a empresa ela passa a ser como se fosse um carro que você vê todos os indicadores. Olha só, eu sei quanto eu tenho de gasolina, eu sei para onde eu vou, eu sei se eu chego no meu destino. E aí a gente consegue planejar tudo com mais tranquilidade. Tem uma coisa que eu acho que deve deixar muito claro, é o acesso a essa mentoria. Porque se fosse talvez eu como empresa, no tamanho que eu tenho hoje, contratar 5 profissionais, cada um da sua área individualmente, talvez eu já não tivesse aporte para isso, né. E aí quando vocês se unem e cada um com a sua especialidade, com a sua expertise, com o seu know-how e decide, transformar isso neste formato que vocês nos apresentam, vocês possibilitam que a gente consiga, né, arcar com a mentoria de forma tranquila, que a gente coloque isso dentro da nossa planilha de investimentos mensais e que a gente possa ter resultado múltiplo, Ter retorno, né? ter Que retorno é o múltiplo. retorno do investimento. Exatamente. Além da acessibilidade do ponto de vista financeiro, e também a nós como um todo, né? Duas características me parece, né, Igor, que são muito próprias nossas, que é a integração entre esses Sim. 5 especialistas, por assim dizer. A gente começa a conversar de uma maneira muito fluida, né? Que é assim na empresa também, né? A gente são todas as áreas ao mesmo tempo personificadas, por um lado, e a simplicidade das ferramentas, né? São ferramentas que você, né, recebeu, viram que não tem grandes complexidades, ao contrário, mas que é o simples que funciona, né? Queria que você comentasse isso também, como é que tem sido isso para você, não só a acessibilidade, mas também o uso das ferramentas. Eu acredito que as ferramentas elas têm sido fundamentais neste processo de olhar como empresa, como crescimento, né. Confesso para vocês que logo de imediato eu fiquei assustada, porque meu primeiro contato foi com o Lucas, né, e quando fala de números e planilhas a gente fica logo assustado, mas depois você entende que é o necessário. Se eu não entendo os números, tá aí Léo, sua aluna aí, ó, se eu não entender dos números, se eu não ficar amiga dos números, nada vai funcionar. Então, aprender através de cada ferramenta, de cada um que de tudo que vocês passaram para nós, desde o início, né? Nós começamos em maio, né? Nós começamos em maio e até agora. Então, assim, tem sido para mim, vez por outra, eu confesso para vocês, viu? Vez por outra, eu vou lá dar uma pescazinha, digo, ai, mas eu anotei isso aqui, então é por esse caminho que eu devo seguir. Então, eu acredito que até as ferramentas também têm sido algo fundamental para esse crescimento, que eu acho que é esse o Pega Breno. muito, Liz, a fala e a realidade local. Porque muitos empresários falavam com a gente, não, porque eu fui para São Paulo fazer um curso, não, porque eu fui para Minas, não, porque eu fui para Brasília, não, porque eu fui para Salvador, não, porque eu fui para não sei aonde. E quando você traz, muitas vezes, os exemplos não se aplicam. Porque Maceió é uma capital com muitas peculiaridades, Alagoas é um estado que de um lugar para outro varia absurdamente. A gente vai de um sertão até um litoral que você parece estar em 2 estados totalmente diferentes e a gente está tudo dentro de Alagoas. Então, eu acho que o fato da gente conhecer o mercado local também aproxima muito mais, porque uma coisa é falar de uma realidade de uma outra região. Isso. Uma coisa é entender isso daqui. Você conhece Alagoas muito bem. Você já rodou o país, mas conhece muito como é que os empresários, como é que o Culturas negócio aqui nordestinas funciona. até, né? De forma Sim. mais ampla, né, Igor? É diferente para você ter pessoas que conhecem o mercado aqui trocando uma ideia? Ah, não tenha dúvida, porque a gente, como você falou, a gente fala a mesma língua. Então a gente consegue ser muito assertivo, né, na hora de uma tomada de decisão, por exemplo, até mesmo de colher tirar uma dúvida ou pedir uma opinião a vocês. Então a gente está falando no tete a tete, né? A gente está se entendendo, a nossa língua é a mesma. Apesar de você ter um sotaque carioca, eu sei que você tem a raiz aqui com a gente. Então você entende a realidade do empresário, você sente a dor de um empresário, que você também é um empresário. Então, para a gente ter vocês nessa estrutura regional, entendendo como é que funciona o Nordeste, como é que funciona Alagoas, como é que funciona Maceió e às vezes como é que funciona até o bairro onde a gente está alocado, como tem casos de muitas empresas, né, que a gente fala diretamente com aquele bairro em específico, faz total diferença, porque a gente consegue errar menos, Sim. né? Então a tendência de errar é muito menor. Bem menor.
muito menor. Então, para mim tem sido assim, de fato, eu confesso, foi uma grata surpresa para o ano, estar participando da Eleve. Eu ainda quero mais, eu acho que a gente tem vontade de permanecer, né, tipo assim: "Ah, não vai acabar não, a gente quer mais", meio que uma extensão mesmo da nossa empresa. Não é fácil, porque a gente tem 1001 atribuições, né, mas são encontros que são necessários. Eu acho que eles têm sido fundamentais nesse processo de crescimento. E agora eu digo uma coisa a vocês, eu saio da aula com um triplex criado na minha cabeça e passo várias horas fazendo downloads e às vezes as horas não dão conta, porque é muita informação, é muito conteúdo. Isso. Vai E aí, continuar. vez por outra, você faz assim, tem um insight, faz: "Putz, isso aqui eu escutei na aula", sabe. E aí você vai trazendo para a realidade e é transformador, vale a pena. Muito bom. A gente fica feliz, né, Igor, de ouvir isso, porque ela faz parte do nosso propósito de transformação, de elevar cada vez mais o nível de maturidade da gestão. A gente sabe que é complexo, e aí, quando a gente montou a mentoria, foi com esse propósito, né? Primeiro, tornar acessível, segundo, criar uma dinâmica na qual os empresários se sentissem confortáveis de ali estar e de se expor, e, obviamente, virar um grande conselho de gestão, não só feito por nós, mas por cada pessoa que lá participa, e assim tem funcionado muito bem nos 3 núcleos que a gente está desenvolvendo Um até ambiente então. seguro e rico. Eu acho Isso. que esse é o grande equilíbrio. Isso. É seguro para você expor, para você falar, para você pedir ajuda para olha só, isso aqui eu não entendo, como é que vocês podem me ajudar? E rico porque, além dos 5 especialistas, a gente tem toda a turma e como você falou, Adriano, é um grande conselho de gestão. Isso. Coisas que às vezes empresas muito grandes que conseguem ter uma estrutura e você tem um conselho ao seu dispor, com especialistas de cada área para trocar uma ideia do seu negócio, aqui você consegue ter isso de uma versão acessível e funcional, porque não adianta chegar todo mundo cheio de pirotecnia, cheio de palavras bonitas e ser muita teoria que você não aplica. Eu acho que tem que ser muito funcional, tem que ser prático. Que é uma coisa que a gente, desde o início, né, vem combatendo, que nos motivou, inclusive, a criar o Eleve, Liz, é justamente fazer com que a linguagem fosse acessível, né, fazer com que menos promessa de fazer, né, grandes promessas que, na verdade, são marqueteiras, por assim dizer, no sentido de, né, aumente seu faturamento em 30% em tantos dias. Isso é coisa que, novamente, engana muita gente. A gente não, a gente quer um trabalho sério, é um trabalho árduo, sem atalhos, mas que quem está disposto a se comprometer e a fazer, a gente está junto e a gente vê que a jornada pode se tornar mais leve e mais fácil, né? E sustentável, né? Sustentável. Quando vocês falam sem atalho, porque de fato não tem, né. Vocês ensinam na base mesmo, olha, para você ter esse resultado é preciso você fazer dessa forma. Não adianta você tentar burlar, porque você vai voltar lá, aquela história, vai voltar para o começo, Sim. né. Então, eu gosto muito da forma como vocês vêm conduzindo, vêm nos ensinado, né, e a gente tem construído também, laços e enlaces dentro da própria turma, que eu acho que vale a pena destacar, porque assim, ali mesmo rolam vários negócios entre si, né. Então assim, a sinergia, a troca, você querer: "Pô, eu tô convivendo com você, eu sei da sua empresa, eu sei da sua batalha, eu sei do quanto você lutou, eu quero que eu tenho um novo cliente aqui, não, mas esse cliente aqui vai dar match com você que tá aqui". Ter um Então fornecedor para te pois indicar, é. descobrir essa ferramenta que E funciona. aí eu acho que isso realmente tem sido muito, muito, muito especial. Eu indico para todo mundo. Maravilha. Que maravilha, que maravilha. Adoramos o Show de papo. bola. Obrigado pela presença, Liz. Vamos Bom. trocar essa ideia mais vezes. Tô sempre com vocês, Sempre. literalmente, Boa, literalmente. boa. Obrigada de coração. Maravilha. E já fica o convite aí, né, Igor, para quem está nos assistindo aqui, especialmente no YouTube, novamente reforçando, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente aqui e também coloque aqueles temas que você gostaria que a gente tratasse, não só no bate-papo, mas através de conteúdos exclusivos aqui no nosso canal. Liz, beijo grande, muito bom ter você aqui. Uh! E para você que está acompanhando a gente no Instagram, você está vendo os stories, clica no link para você acompanhar o vídeo completo no YouTube, porque esse corte é só um pedacinho. Tem muito mais para você conseguir ver. Acompanhe, curte lá que tem coisa muito boa para você.